barrigudinhas! Bem-vindas ao Prontas para Parir. E o episódio de hoje está recheado com uma beldade, gente. Vocês não têm noção. Hoje, além de linda, o assunto também é lindo, porque nós vamos falar de parto com uma especialista, a doutora Gabi Sacramento. Yes! Muito obrigada pela sua participação. Eu estou ansiosa e querendo muito que esse papo desenrole e chegue assim, alcance as nossas barrigudinhas e principalmente, doutora, que elas tenham um excelente parto. Se Deus quiser, vai render. Vamos Vai nós. render, vamos nós. Mas, por favor, apresente-se. Eu sou a Gabi Sacramento, eu originalmente nasci no Rio de Janeiro, mas moro aqui em Fortaleza já há 8 anos, mais ou menos, que eu terminei a faculdade, vim fazer meus estudos de obstetrícia e continuei na profissão aqui. Hoje em dia eu atuo somente no setor privado, né? Eu tenho uma clínica que abriu faz mais ou menos uns 5 meses, é a Blume. Porque a gente sentia muito falta de um lugar feito para as mulheres, um lugar de acolhimento, um lugar que a gestante fosse e tivesse acesso a tudo que ela precisasse, basicamente. Então, na nossa clínica, a gente conta tanto com os exames de ultrassonografia, como de cardiotocografia, como de outras disciplinas, como a enfermagem obstétrica, fisioterapeuta, psicóloga, que é Importante. tão importante, tão negligenciado. É Ela verdade. faz todo o trabalho, tanto da tentante, como do luto perinatal, como também do acompanhamento à gestante e à puérpera. E também a nutricionista, né, que é super importante. Você faz a parte de obstetrícia e ginecologia ou não, só um ou só outro? Eu faço atendimento a mulheres. Então, independente se tá Foi o grávida ou que não. me apaixonou, exatamente. Sim. Assim, uma das coisas que me fez buscar a ginecologia foi justamente essa possibilidade de acompanhar uma mulher por todas as fases da vida dela. Por ironia do destino, acho que não, acho que por aptidão, acabou que as grávidas encontraram em mim e eu nelas uma ligação muito Eu forte. acho que é a felicidade de viver, sabia? Dizem. Dizem, reza a lenda que é isso, né, doutora? Talvez Mas uma característica minha, pessoal, serviu de apoio nesse momento, especificamente. Então acabou nichando um pouco para isso. sim. Mas ninguém é demitida porque pare, não. Você pode ficar comigo o resto da vida e eu amo Oh, isso. Isso para mim é muito especial. as clientes podem continuar independente de estar Isso. gestante ou Ah, não, é uma né? delícia. Já teve casos, né, de trazer a mãe, ela vem, né? Aí traz a mãe, traz a filha depois. É uma É maravilha. bom que fica com a família toda e dá para saber todos os segredos. Menina do céu, se eu te começar a contar aqui, eu passo o dia fofocando, mulher, é O maravilhoso. babado é É forte. maravilhoso, eu passo o dia fofocando. Ai, gente, isso é incrível, incrível. E muitas coisas a gente sabe que acontece durante a gestação, durante o parto e durante também o pós-parto, né? Eu estive, gente, aqui com ela há alguns dias num parto e esse parto me marcou muito, assim, foi um parto que a gente começou esse parto na que seria o vaginal, seria o parto, né, que a opção da cliente, a Sim. opção da paciente, junto contigo. Como é que vamos primeiro, assim, desmistificar isso. Como é que vocês chegam nesse ponto de dizer a via de parto para cliente, para paciente? Pronto. No meu consultório, as pacientes têm livre escolha. Elas serão ouvidas, a gente vai entender de onde está vindo esse desejo, até para trabalhar em cima de expectativas. E aí elas serão acolhidas na decisão delas. Eu entendo muito o parto como um dia especial na vida daquela família, não é um dia meu. Não traz tanta a minha crença. O papel do médico é de vincular informações. Ó, é isso, isso e isso. Tá aqui na mesa. Vai ser bom nesse aspecto? Vai ser bom nesse. Qual para você faz mais sentido? E aí elas optam. Acaba que, como aqui em Fortaleza não tem tantos obstetras que acolham o parto normal, muitas pessoas me procuram para isso. Porém, também as que não optam por isso
Não há uma lavagem cerebral ao longo do caminho para desmistificar, sabe? É a escolha dela. Eu acho que cada um tem uma vivência que leva a essa escolha. Entendi. E aí que tem esse viés da escolha, porque pouca gente trabalha com parto normal, então muitas pacientes minhas, acho que 90% optam pelo normal. Mas aí, quando elas não têm a indicação do parto normal e elas querem levar assim a ferro e fogo, vamos dizer assim, não, eu quero parir, eu quero normal, eu quero ir até o fim, porque a gente sabe que tem esse desejo, né, Uhum. de ter, tem Sim, mulheres que têm esse desejo, sim. porém, por algum, aí no meio do caminho, as coisas Ah, podem mudar. sim. Como é isso para ti em relação às gestantes? Assim, existem 2 momentos que isso pode acontecer: no caminho até o parto e no dia do parto. No caminho até o parto, geralmente a gente não tem tanto esse problema, porque ela entende os riscos e benefícios. Por exemplo, eu tive uma paciente há alguns meses que ela chegou muito empolgada com o parto normal, vaginal, e ela tinha uma cirurgia intrauterina muito importante de retirada de vários miomas. Hum. Então ela sabia que o ginecologista que operou tinha dito a ela que ela não podia parto normal. Mas ela, por me ver trabalhando com parto normal, por ficar super empolgada com isso, ela foi pra mim achando que eu ia matar a louca ali, que eu ia fazer uma coisa diferente. Que, Aí que eu ia dar falei, aí eu merda. fui a primeira pessoa a corroborar a indicação que ela tinha. Ela Hum. realmente não pode ser submetida a contrações. Ponto. A cesárea dela foi marcada, que a pessoa vai penteada pro Vai, centro vai cirúrgico, penteada, vai sem conhecer o que é uma maquiada. contração. Foi do bem dela. Que inclusive outros meses antes eu tive outra paciente com a mesma indicação e assim, entrou em trabalho de parto espontâneo antes da gente conseguir planejar e teve um desfecho muito mais perigoso. Deu tudo certo, mas a gente passou por riscos importantíssimos que não valem a pena. Você é grávida para criar criança, né? Sim. E, então, assim, quando é no pré-natal, essas coisas a gente consegue conversar. Agora, durante o parto, diferente do que muita gente acha, não existe um limite de tempo que faça eu te dizer, não, esse teu parto normal não tem futuro. Não é assim que funciona. Então eu posso Apesar da crença ficar. popular. Então quer dizer que eu posso ficar, sei lá, mais de 24 horas em trabalho de parto Pronto, e tá 30. tudo bem? Acho que o nosso mais longo foi cerca de 32 horas. 32 horas em trabalho de E vou parto? te dizer, a paciente era a pessoa que estava melhor da sala toda, de toda a equipe. Porque ela fica embebida naquele hormônio, naquele processo. Ela entendeu o que que ela estava vivendo. Sala de parto é uma coisa que não tem relógio, se você parar para pensar. Graças a Deus, né? Porque se tivesse, a Nada, gente ia cada. quem sente são os outros. Nossa, A gestante não sente, isso é uma coisa que eu falo muito para elas. Porque é uma preocupação, nossa, será que eu vou aguentar um parto de 15 horas? A mulher, quem não sabe, o horário é tu. Isso é uma coisa que eles é sempre assim, pontuam. é assim, a gente aguenta viver, né? Tanto tempo, então. São processos. Todos os Exato. processos, inclusive os melhores processos, são os mais difíceis, né? Se você parar pra pensar na vida, né? Tudo que é bom a gente conquista. Exato. Mas, diferente do imaginário popular, um parto muito longo não necessariamente é um parto perigoso. E não necessariamente é um parto que não vai dar certo. Existem partos perigosos, né? Que acontecem em intercorrências graves, curto intervalo de tempo, de 1 hora de parto. Então, assim, não existe um limiar que eu diga assim, não, até tantas horas vai acontecer alguma coisa e você vai para cesárea por isso. A gente vai para cesárea no momento que julga-se risco materno ou fetal. Ou que ela mudou de opinião. Claro, toda a vida que isso acontece, que ela quer desistir, entre aspas, que ela quer mudar de planos, a gente, primeiramente, relembra o que foi combinado, a gente oferece medidas para tornar aquela situação ali mais confortável, e depois a gente deixa a família conversar com ela para ver o que que realmente é. Quem lhe conhece no seu ser também tá concordando com isso, tá entendendo que essa é a melhor decisão para você não se arrepender depois. Porque você não é obrigada a casar com a decisão. Sim. Decisões, eu sempre falo, meu filho treina, treina e jogo é jogo, É né? porque na hora ali, na verdade, a maioria dos partos que eu acompanhei, assim, tem um momento de pedir para sair, realmente. Tem. Só que elas não querem sair, na verdade, porque tá lá no plano de parto, ela não quer sair de verdade, ela só Aham. está ali Pedindo naquele ajuda. momento, exatamente, pedindo uma ajuda que, não, eu não quero mais continuar.
Na Aham. verdade, assim, eu quero continuar, é o Deus me livre, mas quem me dera, É. sabe? Inclusive, Tipo, esse momento geralmente chega na hora que tá acabando, na hora que tá dando tudo certo, bate uma coisa desesperadora mesmo. Isso é da fisiologia, isso é da forma com que é feito o nosso corpo, que às vezes a mente não acompanha. é o momento que a gente pede pra morrer, é quando a gente Quer ir nasce, morrer, né? quer ir embora, quer fazer outra coisa da vida. Então, assim, eu quero muito te empoderar para você conseguir seguir, mas eu não quero jamais desrespeitar o que você tá falando e sentindo. Porque se você parar para pensar, Glau, o princípio da humanização é a autonomia de escolha. Eu não posso estar ali obrigando ninguém a parir. Sim, Não é meu objetivo, eu não saio de casa para isso. Porém, também eu entendo que, face às dificuldades, você queira falar, verbalizar um monte de coisas. E também tem aquela que viveu, experimentou, não gostou. E tá tudo tudo bem. bem. Mas deixa eu tirar uma dúvida, que na verdade é uma curiosidade. Vai ter um momento que o médico vai ter que intervir. Se houver riscos, né? Isso, se houver riscos, e aí, vamos lá, cartas na mesa. Tem que intervir, e se a pessoa continuar na negativa. Já aconteceu contigo de você, por exemplo, eu vou Não. intervir aqui, vou dizer, olha, não dá, a gente precisa agora. Olha, eu consigo colocar a minha cabeça no travesseiro bem tranquila, que eu nunca intervi de forma desnecessária. Se eu falo com a maior tranquilidade do mundo, minhas pacientes estão aí para comprovar. Eu já eu sabia que já tive um parto, por exemplo, que eu sabia que ele ia demorar muito e talvez não tivesse a progressão que a paciente esperava. Inclusive, eu estava com a festa do meu aniversário marcada para esse dia. E eu Hum, sabia que talvez ela ia para cesárea em, sei lá, algumas horas. Mas eu sabia que não era a hora dela ir, psicologicamente falando. Eu sabia que ela queria tentar mais, por mais que a chance dela conseguir era muito restrita por conta da dificuldade que estava naquele momento. Isso deixei acontecer. Porque eu entendo que chega uma hora que a própria paciente ela mesma entende. Ela vai. tem esse entendimento. Se você não mente pra ela, se você não inventa, ai, tá na hora do meu consultório, vamos pra cesárea, porque eu não quero desmarcar. Ou tenho um compromisso pessoal, vamos pra cesárea. Aí a paciente se frustra. Mas se a paciente percebe que você tentou tudo o que você tinha, que ela já fez todas as sequências de exercício 1000 vezes, já fez anestesia, e aquele parto não tá evoluindo de maneira satisfatória, ela não, ela é a primeira aí, tranquila. Isso que eu vejo. Ela vai dizer Ela que. entende por que que ela tá indo. E as intervenções são necessárias, né? E as intervenções necessárias. A gente vai sempre buscar, né? A gente tá tratando de dois, a gente não tá tratando só de um. Exato. Eu brinco, eu falo assim, na verdade, o hospital é onde recebe o momento do parto, né? Onde você entra um e sai dois, Sim, e tem duas vidas ali que precisam ser vistas pela equipe. sim, É tanto que na sala de sim. parto sempre vai ter o neonatologista, né? E Uhum, outras pessoas mais uhum, para poder dar atenção a tudo, uhum, né? uhum. E quando é um risco, assim, Sim, quando vira muito rápido esse risco, sim. como é que deve ser tratado essa emergência? É bem emergente mesmo? É uma coisa bem rápida? Ou dá para dar uma respirada? Ou Existem níveis, né, de situações que podem acontecer. Existem diversos cenários. E uma coisa, assim, a única coisa que esses anos têm me mostrado é que não existe nenhum parto igual ao outro. eu concordo plenamente. E olha que já são mais de 2000 nascimentos, mas assim, não existe um igual ao outro. Duas Nunca, mil nunca se vidas. repetiram, não. Então, já houve momentos que a gente precisou que o bebê nascesse em 3 minutos, e já houve situações que a gente foi para cesárea porque a gente viu que as coisas estavam no início de riscos desnecessários a se correr. Então, não é uma régua de matemática, assim, a gente vive um dia de cada vez na obstetrícia. E tem que olhar o indivíduo, né? Tem que olhar para a gestante, para quem está ali, de uma maneira exclusiva. Não dá para Exato. eu chegar e dizer assim, olha, aconteceu isso nesse caso e nós vamos repetir para esse. Não, não tem como fazer isso, né? Seria muito mais fácil a minha vida, mas não é assim. Oh, mas não é bem assim. Adoraria, porém não tenho essa As opção. madrugadas, É, né, doutora, poderiam ser mais aliviadas. poderiam. Ai, mulher, é sonho, né? Toda obstetra é medicina baseada em evidências, né? Muitas pessoas chegam, que dia que vai nascer? Mulher, não faço obstetrícia baseada em evidência, infelizmente não dá. Seria muito Deixa melhor, eu consultar os muito atos. mais tranquilo, né? Mas por que que os bebês nascem na madrugada, doutora?
Porque não é aí não é evidência não, aí realmente tem um motivo. Hã. Se a gente pega o hormônio do estresse, o cortisol, ele é um antagonista, ele é um hormônio contrário ao hormônio da ocitocina, que é quem traz as contrações. E a maioria das pessoas está mais relaxada à noite, dormindo, sem pensar em nada, entendeu? Aí as contrações vêm, consequentemente os bebês. Ah, É por é isso. por isso que a É, gente fica lá correndo nos hospitais na madrugada. Ah, exato. adoro. É isso aí. Fazendo acontecer. É sim. No parto normal, parto vaginal, ele deixa o ambiente um pouquinho antes. Eu percebo que é um pouquinho mais tenso, porque a gente vê as pessoas ali, entrando e saindo, a família querendo que aconteça, né, a parturiente ali naquele estado, mas assim que nasce, É, tudo se meu, esquece. tudo muda, tudo muda. A atmosfera da sala é outra. Não A tem gente mais fica nada, rindo né. feito um palhaço, É, assim, parece que tá é. todo mundo Aham. realmente contaminado. Sim, total. O que é o parto para ti? O parto pra mim, nossa, essa é difícil. Ainda Parto não. pra É. mim é a Hum, vivência de um processo. hum. Eu sou uma pessoa que teve na vida muitas jornadas pra conseguir as coisas que eu quis, e até hoje. Então, o parto nada mais é do que isso, é viver essa entrega por um propósito inimaginável, um propósito desconhecido, que é a única coisa que eu tenho certeza, que eu sempre digo para paciente: "Será positivo, será um dia incrível, mas eu não sei como é que vai ser, não tenho ideia". É um processo que te desafia, mas que vai valer muito a pena. Mas é um processo, é uma coisa gostosa e eu percebo em ti a felicidade quando você está Uhum. trabalhando. Nossa, eu acho lindo, de verdade, assim. Falo, gente, que Hã. animação! Que porque isso também é É, importante para passar é, também, para é. mostrar para a parturiente que você está ali disponível Sim, realmente para que é. aquilo aconteça. E não com aquela cara fechada, amarrada, ou Hum. falando coisas que não deve, porque a gente sabe que existe, né, em algumas situações, algumas coisas que eu já também presenciei, e é extremamente desagradável, Aham. mas precisa ser esse momento de propósito, com todos os envolvidos, Precisa. sabe. E assim, eu acredito muito, e a gente conta também com o divino. E eu acredito também que o meu encontro na minha profissão também veio do divino, de me colocar onde talvez eu brilhasse mais, porque e eu digo isso, assim, sem medo de ser arrogante, porque só isso que explica a renovação, porque já aconteceu da gente ter 5 partos consecutivos. Nossa. A gente não ir em casa por 5 dias, bem dizer. E a cada novo parto, a gente levanta a cabeça e: "Eita, E tô renova, começando". né. E tá renovando, porque para aquela família só tem aquela vez, só tem aquele dia. Pra gente não, a gente tá ali naquela batalha todos os dias, né, mas assim, quando começa de novo, aí vem uma energia que eu não sei explicar da onde. Aliás, eu sei, É, é. só que E eu acho também que tem aquele prazer de fazer o que se gosta, que isso, parece que a gente isso não é está presente nem divino. trabalhando, né, a Sim, gente vai porque a gente gosta, sim. E e aí é aquilo. consegue fazer isso aí por horas Interminável. É, intermináveis. é. E é muito cansativo um parto, a gente sabe, Com né, é certeza. muito É, cansativo. porque é uma doação completa, é uma responsabilidage imensurável. Partejar de fato é isso, né, vamos dizer assim, tipo, É, mas assim, se a gente pensa nisso, a gente, trata de uma maneira negativa. Eu escolhi obstetrícia também, porque é a única especialidade, se você parar pra observar, que você vai para o hospital por festa. é Você vai verdade. pra celebrar, você não vai por doença. Assim, é raro, a exceção, são as notícias ruins. As notícias boas são o meu dia a dia, e isso me move. Claro, como tudo na vida tem as partes pesadas, tem as partes nebulosas, né. Quando a notícia é ruim, a notícia é Adoro, devastadora, mas são exceções. E e vamos trabalhar fora das exceções, assim, vamos deixar as isso, exceções para as exceções, é o isso? cotidiano não é Não é esse, esse. O dia a dia, é a festa. rotina é festa. Isso é bom, E né? precisava ser assim, né, assim, É. alguém assim, né, como eu. Doutora, quando a gestante deve ir para o hospital para parir? Geralmente, que como é que a gente trabalha, né, na na minha equipe.
Eu sempre trabalho, eu sou colada, né, com a Juliana Lima, que é a enfermeira obstetra. Com 30 e poucas semanas, a gente organiza um grupo no WhatsApp com a família, assim, as pessoas que participariam naquele dia. E aí, qualquer novidade é avisada nesse grupo, que a gente tem que estar atenta aí. Meu celular não tá não tá no avião, tá no silencioso, justamente porque as coisas podem acontecer nos grupos. E aí começaram as contrações, há um link de transmissão ao vivo que a gente dá num aplicativo para ela. Ela compartilha conosco. A gente acha que deixou de ser um alarme falso, faz orientações, né? Deixou de ser um alarme falso, vamos para casa dela. Às vezes eu, às vezes a Ju, às vezes as duas. Alguém da equipe estará lá com você. E aí, quando as contrações, né, configuram o que a gente chama de fase ativa, né, que é aquela contração, assim, bem potente, com a fase bem marcada, ali de 4 em 4, 5 em 5 minutos, aí a gente vai para o hospital. Não, assim, a gente não trabalha com parto domiciliar. Não deixa, então, a gestante resolver o momento que ela vai, ou quando a bolsa rompe, ou quando sai tampão. Isso não é na conduta de vocês, não é o Há momento. situações específicas, né? Às Hum. vezes, por exemplo, a bolsa rompe, ela tem algum problema que ela precisa ir direto, mas não é o comum. E assim, Primeiro vocês resguardam ela, dizem, não, calma, porque não uhum. é igual novela, né? Não é. Não, isso aí ela já tá Não, tá craque. aqui. Isso aí ela passou meses ouvindo que parto é contração, parto não é bolsa, parto não é tampão, não é Hum, sanguinho. hum. Isso aí ela já tá dominando, entendeu? Então, era isso que eu queria que E você a deixasse. informação traz a tranquilidade. É isso, boa, é isso. Quando você está informada, respaldada e com o Estudada, suporte, você exato, você leva melhor, com né? Porque certeza. às vezes a pessoa chega nos hospitais com dor de dilatação e às vezes não é nada. Sim. Assim, não vai parir, né? Inclusive, exato. Inclusive, muita gente acaba, inclusive, indo para a cesárea desnecessária porque chegou na hora errada. Ah, Porque a percepção de tempo altera um pouquinho no hospital. É diferente você estar em casa, com a sua vida acontecendo, e você está com as contrações mais ou menos, que você está ali cuidando dos seus filhos, fazendo as suas atividades habituais. No hospital, você está olhando para a barriga esperando o parto acontecer, esperando o bebê chegar. E tem outras pessoas que chegam em outras fases que você vê, vixe, chegou agora, já pariu. E parou na minha frente. quero parir, Ixi, meu né? parto tá dando errado. Porque meu parto não tá acontecendo. Já chegou não sei quantas, já tiveram menino, ainda tô aqui. Ou seja, entre o E psicológico. parte é cabeça. A maior parte do desenrolar é muito do que você tá vivendo, se você tá acreditando, se você tá sendo incentivada a acreditar. Que é a própria fase da mulher de chegar, assim, ser de má fé e dizer que não tá dando certo. Entendeu? Existe gente perigosa por aí que faz É, isso. Muita gente. sei um pouquinho. Mas a mulher, para você, assim, ir para uma cesárea também ok para ela? Ela não vai deixar de ser mais mãe ou menos mãe porque ela optou por uma cesárea? De forma alguma. Ela tendo as informações que ela precisa para tomar essa informação, né, no pré-natal ou no dia do parto, né? Porque no dia do parto, se for uma mudança de via de parto, é porque ela quis, né? Ou então porque ela precisou. Então, a cesárea tá ali para isso, é para salvar mesmo as vidas, né? Exato. Especificamente naquele dia que a gente se encontrou, ali foi uma condição do bebê. O bebê deu sinais que aquele parto não era para ele Pois de é. jeito nenhum. Como foi aquilo? De que estávamos indo ali, aí de Hum, repente fomos para uma cesárea e uma isso, cesárea onde ela teve necessária. necessária e que ela foi ali para anestesia Foi um parto geral. bem atípico. Sim. Assim, nas nossas últimas estatísticas, um parto daquela forma, com a paciente entubada, é uma média de um por ano. Esse ano, pasmem, nos últimos 2 meses, a gente teve 2 episódios. Então, a gente não estava contando com isso naquele dia. Inclusive, essa família é uma família muito querida. Eu já estava com eles no segundo parto. Porém, no primeiro parto, aconteceu basicamente a mesma coisa. Pelo mesmo motivo, o bebê respondeu da mesma forma, no primeiro e no segundo. Fomos para cesárea por motivos de bebê. Essa família queria muito parto normal, inclusive porque eles são abertos à vida, né? Que é, não sei se você sabe, é uma condição religiosa que serão quantos filhos Deus mandar. E, claro, quanto mais cesáreas nesses casos, mais riscos trazem para a mãe, Sim. né? E aí, era muito importante que ela parisse via vaginal.
naquele dia. Só que, paralelamente, eu também sabia que ela tinha uma condição no sangue, cuja, assim, as plaquetas são muito mais baixas do que o normal. Plaqueta, para quem não sabe, é uma célula que faz a coagulação do sangue. Então, Corre ela risco. É. tem risco de sangrar muito mais que outras pessoas. Então, durante o exame, durante a internação, a gente repetiu várias vezes esses exames dela da plaqueta e estava caindo todas as vezes. E Por isso que o chegou. acompanhamento estava bem intenso também com ela, né? Porque já tinha aí eu sabia da condição, já tinha um histórico, então por isso a atenção maior em relação a isso. E ela teve bem o pré-natal, assim, foi um pré-natal de muita luta por conta das comorbidades que ela tinha, mas assim, a gente chegou ao dia lá bem de plaqueta. Quão surpresos nós ficamos quando os primeiros exames saíram e a gente viu que não estava como estava, assim, há 4 dias atrás. Ou seja, tudo pode mudar. É porque é uma doença Situação. autoimune, né? E aí aconteceu isso. Então, quando aconteceu dela precisar ir para cesárea, essa programação anestésica, que foi o que teve de atípico, já tinha acontecido horas antes, né? Eu já tinha conversado com o assistente da equipe, que é o Felipe Acamini, sobre as possibilidades que ela teria. Já tinha ligado para o hematologista dela, que é quem cuida dessa parte. Então, a gente foi muito consciente. Inclusive, a gente não queria ir por conta disso. A Entendi. gente tentou evitar ao máximo. Porém, a segurança em primeiro lugar. Aí Aí a foi, gente foi pelo bebê, fomos. foi riscos e benefícios. É uma balança E que a gente aí usa. é um parto que tem que acontecer mais rápido. Justamente por a anestesia ser na veia, né? Ela toma anestesia na veia, dorme, fica entubada porque ela não consegue manter aquela respiração. Sendo na veia, chega na placenta, consequentemente anestesia o bebê. Então a gente tem que tirar o bebê muito rápido, tem que tirar preferencialmente em menos de 1 minuto. Eu vi. Foi tudo muito rápido. Eu Foi falei, tudo muito gente, que coisa rápido. rápida. A gente conseguiu Consegui. lindamente, o parto foi incrível. Porém, assim, me dói o coração porque ela não viu. Mas, assim, na hora que nasceu, que aquele pai comemorou daquela forma tão Foi, linda, foi, como você falou, nada mais importou. foi. Foi aí Porque ela, eu começou. sabia que ela ia ficar bem. É, e ela voltou rápido, Ela, né? ela volta rápido. Ela só foi entubada, não foi porque ela não conseguia respirar, foi porque ela não podia, naquele momento, sob anestesia. Quando acabasse a anestesia, ela ia respirar normal. Mas o bebê não, a gente sempre tem aquela tensão de entregar, porque ele inclusive foi porque estava precisando ir, não nos esquecemos disso. Não Sim, era só anestesia, era o anestesia. motivo que a Motivo que a gente gente estava tava lá. lá. Entendi. Aí quando eu entreguei aquele menino perfeito, na mão da Ai, família, pronto. ai, pronto. Aí agora é só Agora é só contemplar, esperar a mamãe não, terminar a acordar, cirurgia, né, terminar que a o cirurgia. difícil é terminar, né. Mas eu sabia que estava tudo sob o meu controle, né, a partir dali, entendeu? Ai, gente, são fortes emoções na obstetrícia, né? Sempre, a adrenalina sempre lá em cima. Tanto é que a gente chega em casa e ninguém vai dormir, não, porque você fica aqui, ó, naquela No energia. tum, né? É, isso é muito sério. É. Deus. Mas, doutora, o que você poderia dizer para uma gestante que está aí com um parto? Vou começar pelo vaginal na cabeça. Certo. O que você diria para ela agora, nesse momento? Para quem está se preparando para um parto, Para um parto vaginal. a primeira coisa, a primeira premissa é: não tente o parto vaginal. Se prepare para um. Viva, estude, faça exercício físico, faça fisioterapia pélvica se tiver no teu alcance, porque você sabendo o que vai acontecer, você consegue controlar a sua mente de uma forma diferente. O novo, ele é muito amedrontador, né? Então, se Sim. você vai minimamente com a teoria dominada, se você sabe pelo que esperar, você fica muito mais confiante. Você entende o que está acontecendo no seu corpo. As dores vão lhe contando o que está acontecendo, né? E não existe dor interminável. O processo ele vai acabar. E vai acabar bem, vai acabar de uma forma bonita, uma forma que você vai ser transformada pro resto da sua vida. Porque não é, na verdade, não é a dor, né? É o significado daquilo. Do processo. Que a gente não, que se tirar isso da cabeça, aí É já entender que são ondas, né? Tem momentos de desconforto e momentos de melhoria. Então, a gente vai se apegando a esses momentos melhores e vai usando os artifícios que a gente tem. Bola de massagem, água quente, posições de conforto, posições de desafio, para que aquilo ocorra de maneira boa. Anestesia. qual é o medo delas?
O maior medo, eu acho assim, primeiro o maior calo, tá? Eu sempre falo, eu acho que quando chega o final da gestação, o maior calo é o desprendimento da data. Isso dói, porque as pessoas pressionam muito. E aí, cadê? Não nasceu, não? Aí chega aquela pessoa contando as histórias ruins, né? Que todo mundo tem uma história ruim pra contar. Quantos nascimentos lindíssimos ocorrem, mas aquele um que é ruim, a pessoa quer lhe falar. E isso vai entrando, né? Aquilo ali, óbvio que entra. Isso aí, isso importa tudo pra você? Claro que tudo que disserem de negativo pesa muito mais. Então, chega um momento que a pressão externa é muito difícil, porque e você acaba se cobrando, meu Deus, será que tá demorando mesmo pra vir? Será que não vem, não? Mas por quê? É 41 semanas, 42? Acontece mais nesse A período? 40%, né, estatisticamente falando, a maioria ocorre ali por volta da 40ª semana. Só que existe uma coisa chamada data provável de parto. É aí DPP. que é com 40. Só que a maioria das acontece ao longo da 40ª. É 40 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Então, acaba que quando passa da 40, às vezes você dá uma pressionada ali no teu psicológico, entendeu? Isso é o maior desafio. E o maior medo que eu vejo é o novo, é o desconhecido. Tanto é que o segundo parto é completamente diferente do primeiro. Quantas pessoas. Eu já tive 2 partos domiciliares não planejados, porque as pacientes gravavam na memória as últimas contrações, de como era, assim, o desespero do último momento, entre aspas, e simplesmente ignoravam o processo de trabalho de parto. Ficavam lá vivendo a vida delas, em casa, sem contar nada pra ninguém, porque só memorizou o final. Né? Que quando foi algum esforço para nascer. Eu acho que o que ficou foi isso, entendeu? E aí, não dá tempo de chegar. Mesmo a gente chega em 10 minutos de acionamento, às vezes não dá tempo. 2 vezes já aconteceu Porque isso. ela já estava em trabalho de parto e não foi sinalizada. Justamente porque não tinha mais o medo, aquela percepção do E, passou, e, ela conhece. e quando você está aí nas mais 40 semanas mais e tem que ir para a indução, elas não têm medo da indução? Sem medo, porque culturalmente também há muito mito. Qual é o mito da indução? Acho que se você botar aí na internet, eu diria que o principal é o medo que dói mais. Não é que doa mais. A indução, ela na verdade, ela pode queimar etapas. O que que acontece? Ela acelera o processo, é isso? Ela pode acelerar o processo. Justamente porque você queima as primeiras etapas, as que o seu corpo vai se acostumando com a dor, com esse processo, às vezes te assusta quando começa de uma vez, bum, já começa numa carga muito Uma potência muito alta, na alta. potência alta. Então, assim, não é que você não ia chegar nessa potência alta, você ia chegar num tempo mais longo. E aí o seu corpo não vai acostumando. Mas assim, a indução, o que eu mais digo é que o principal desafio também é o psicológico. Porque o parto espontâneo, você tá em casa, com a vida acontecendo e as contrações chegando. A indução não, você tá no hospital, olhando pra barriga, sabendo que vai acontecer e se perguntando, cadê? Que horas que vai ser? E também tem os tipos de indução, né? As formas, na verdade. Assim, a mais comum seria a indução medicamentosa, que você coloca um comprimido ali. Tem gente que trabalha com via vaginal, eu trabalho com via oral hoje em dia, para ela começar a sentir contrações. E existe também um método que aquela paciente nossa até usou, né? Foi. Que é o método mecânico, né? Que é o com balão, que é um balão que a gente coloca lá dentro para ele empurrar mesmo, de fato, e o corpo entender que tem alguma coisa querendo sair. E aí começarem as contrações. Aí, esse processo é doloroso? Qual dos dois? O O do do balão? balão. Ele pode ser, Ou ele é porque desconfortável? eu acho que tal qual o outro, ele é agudo, né? É um processo à vista. Entendeu? Ele não tem uma preparação, ele não tem acostumar-se. Estava sem ele, está com ele. É uma virada de chave. Então, é bem intenso. Porém, também o balão, ele pode durar menos tempo, justamente por ele ser Ele é tão mais intenso. rápido, É né? um pagamento à vista ali que tu faz. Aham. É no Pix, tem É tudo. no Pix, é. Ai, meu É Deus. desconfortável. É ruim? Não, é desconfortável. Entendi. E isso talvez gere um certo receio, medo, e aí elas ficam, porque eu já fui em partos que não quero, não quero, não quero. Aí Pois eu é. respiro, vamos lá, vamos respirar, vamos trazer a pessoa para a realidade primeiro, porque ela não queria na hora da força, né? Que é a Ah, ocitocina, sim. talvez, também, na hora a ocitocina que vocês colocam, é isso? Ah, hum, Para fazer o expurgo.
Não, a ocitocina, na verdade, ela é um hormônio que a gente usa, hormônio sintético, né, mas que a gente usa para quem não tá com contração. Antigamente, né, na época ali que a violência obstétrica Hum, era valendo, colocava-se para acelerar o processo, tipo, para acabar mais rápido, né. Porque lembra que eu falei lá no começo que a ocitocina, ela é antagonizada pelo hormônio do estresse? sim, sim. Às vezes, realmente, no final você tá tão cansada, exaurida, estressada, que as contrações vão embora. Aí coloca-se Nossa, pra ajeitar o ritmo, entendeu? Só que aí antigamente se botava a torta direito, aí ficava tá, aquela coisa muito entendi. mais intensa que deveria ser, que já é É forte. forte, entendi. Por isso que ela gritava muito: "Eu não quero ocitocina, É, eu não foi. quero". Violência Aí a obstétrica, gente né? fica assim, aí porque os médicos estavam tentando e tal, vamos colocar, eu não quero, não coloque o dedo, deixe vir natural, tal, não coloque nada, e a gente assim, né, aí é nessa hora que eu te falo sobre a intervenção médica, porque assim, se largar tudo pela cabeça delas, assim, como é que faz? Eu não sei, assim, a gente vive num país de muita violência, né? Hum, Ainda hoje em dia, mesmo com a informação, tem muita coisa errada que a gente vê por aí. Às vezes ela não é que ela não quisesse a ocitocina, eu não sei, a gente, eu sempre digo, gente, eu hum, só falo sobre parto que eu estava presente, porque muitos cenários podem acontecer, mas às vezes ela precisava de um descanso. Existe esse cenário que ela essa é precisa dar verdade. um passo para trás para seguir e Boa, tudo bem, né? é, boa. Pra não ter que ficar Estando ela forçando. bem e o bebê bem, você pode esperar, você não precisa forçar nada. Isso nunca aconteceu com a gente, porque a gente tem esse canal muito aberto de comunicação, as pacientes já me conhecem e eu conheço elas nesse momento. Então, nunca aconteceu, assim, de negar uma conduta, não, porque a gente tem um nível de confiança diferente e também um nível de respeito altíssimo pelo que ela tá vivendo e porque ela precisa ali naquela hora. A não ser, por exemplo, assim, preciso que nasça. Preciso que nasça, seu bebê tá precisando. Mas quando você olha pra ela no fundo dos olhos e fala, Fulana, o seu bebê precisa nascer, a gente precisa fazer o que a gente puder fazer de melhor por ele, não é por mim. Nunca negaram. Entendeu? Entendi, porque Hum. aí, mas aí tem essa confiança porque está contigo, Porque a é gente constrói um acompanhado, vínculo, né? constrói um vínculo, estão sempre juntos. Diferente, por exemplo, de uma emergência, que você vai lá e você está É, lá dentro de uma é. maternidade que Às não vezes o te profissional é até acompanhou, legal, mas você mas não sabe não tem como. como você saber. Exatamente, é tipo meio que uma roleta russa. Sim, porque também tem muita gente que não tá fazendo um trabalho legal. Exatamente, é isso. Essa é a diferença, assim, do nosso acompanhamento, assim, porque esse vínculo é um vínculo que a gente constrói com muito cuidado ao longo dos meses. São São meses. meses, Eu são digo, meses. é, Faz pré-natal é um parte da casamento. família, né? O pré-natal é um casamento, mulher. Você tem que estar 100% confortável aqui, porque naquele dia ali, a gente vai ser tudo uma pra outra em algum momento. A gente E vai precisar assim, dessa é tão confiança. íntimo, né? Íntimo Íntimo pra demais, caramba. é muito Íntimo pra íntimo. caramba. Por isso É que eu tipo entrar sempre na digo, alma, total. Por isso entrar que na a alma. questão do acompanhante, eu falei, escolhe bem direitinho, porque é uma entrega total que você vai ter. Será que todo mundo tá no mesmo patamar que você de vontade de viver aquilo? É, Será que todo mundo tá pronto para ver o que você vai verbalizar, a forma com que você vai estar livre de julgamentos? é. Porque você vai desnuda de tudo, não só de roupas. É um acolhimento real, né? É um Isso, acolhimento real. total. E sobre as cesáreas, qual é a sua dica para quem está pensando aí numa cesariana? Sobre a cesárea, é primeiro identificar os motivos que te fazem optar por isso. Querendo ou não, é uma intervenção. É uma cirurgia que tira de você essa autonomia, né? Você não é assim, não vou dizer que você deixa de ser a protagonista, porque você sempre vai ser. Mas é uma coisa que fazem com você. Você não tá ali sob o controle da situação. Entenda o que que é, como vai ser e os custos que podem te ter na sua saúde. Você sabendo de tudo isso, escolha o que você deve. Que achar melhor. Porque tem gente também que vem de uma família que foi maltratada a vida inteira em partes. Né? Família que aconteceram coisas ruins por negligências médicas, por erros. Então é muito difícil você falar para uma pessoa dessa que aquilo ali é a melhor opção. Doutora, eu posso dizer, no Ah, meu caso, minha avó materna teve 24 partos, 24 partos. Minha avó paterna também.
É mesmo? Eu olhei, eu disse: "Eu não quero isso nunca para minha vida". Então, quando eu fui parir, eu ficava: "Cesárea!", Foi mesmo? porque eu não queria, Mas olha, se de fossem jeito 24 nenhum. cesáreas, elas não estavam vivas, entendeu? Não, pois é. Não, e Tem essa detalhe, diferença. detalhe, minha avó faleceu com 100 anos. Pra você ver E ela como era teve saudável. gêmeos, eu dizia: "Gente, pelo amor de Deus, é um parto Olha, por depois ano". Você eu nem sentia mais, eu acho que era daquela que não lembrava, assim, existe só pu 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 existe pu. quantidade É. certa que o corpo possa parir? Assim, vamos lá, Olha, não. eu posso parir 30 e acabou, se não posso parir mais? Não, Glau, mas assim, quando a gente fala de um dos riscos de múltiplas cesáreas, a gente fala muito do acretismo placentário, que é a história da placenta que invade a cicatriz ali onde teve a cesárea e vai para outros cantos, às vezes penetra o útero, a bexiga, o intestino, que é uma cesárea muito perigosa, né. Fala-se muito nisso. Mas a gente também precisa falar que, Do isso parto também pode normal. acontecer que tem muitos parto normais, tá. Que é um útero que já é enfraquecido, é um útero cansado. É, Não então. existe um número mágico, pá, você pode ter tantos. Mas assim, Mas quanto mais quanto vai mais, sempre a gente tem mais predisposição. Ainda mais uma pessoa que teve 24, é ela não se gente, recuperava, né, assim, em termos de vitamina, em termos de então para o como isso corpo era dela foi eu uma fico maratona que ela imaginando como percorreu, né, eu fico várias, né. imaginando eu fico imaginando como isso é possível numa mulher. Eu olhava para ela Nossa, assim, eu dizia: garantiu. "Não, não é possível um negócio desse". Mas eu soube de outras pessoas, né, de outras mulheres naquela época Sim. que a gente estava afim mesmo de popular o mundo, Às vezes ai né. mulher, mas eram tempos tão difíceis, É. né, nem era só isso, né, era Não, desinformação, muitas sofriam violência em casa, né, pelos maridos. muito. Eu acho que é um assunto tão mais complexo do É. que isso, que vontade Que de popular o mundo não, não é. Eu brinco, é assim, mas a gente muito sabe o que é por profundo, trás, muito né, profundo. as brincadeiras à parte, tipo: "Ah, não tinha TV", naquela época. É, "Ah, não tinha", gente, é tantas outras coisas que envolvem esse mulher momento, mas assim, é, o que eu fico impressionada. E hoje, por exemplo, a minha mãe teve 4, eu já fico: "O bastante, quê? né. Como assim? É. 4 partos Ah, foi? normais?". Foi, minha mãe. Eu que Uhum. fugi a regra, da galera, que eu só tive um e É, eu disse: justamente "Você que talvez você associou essa horror eu de não". gente a uma coisa que você não queria pra si, né. Talvez, Uhum. talvez. Eu digo: "Não". Aí a gente tem que levar também em consideração várias coisas, né. Por isso também que lá na clínica de vocês, vocês têm a psicóloga e ela acompanha também a gestante ou não? Ela acompanha, sempre que a gente precisa, sempre que a pessoa tem qualquer tipo de demanda, é encaminhada pra ela. Porque é importante, porque até mesmo para desmistificar isso que a gente escuta, até mesmo para saber das nossas condições internas e o porquê que a gente não quer um parto normal, talvez. Ou o Sim, porquê que a gente, quer muito normal e se for com a cesárea a gente pode, né, dar uma desequilibrada. Porque eu já vi pessoas que foram era para ser um aham, parto normal e acabou que foi o cesárea e a pessoa foi para o centro cirúrgico é, aham. muito, muito mal, sabe. Então, assim, é importante estar preparado para as 2 vias de parto. Com certeza, até por conta da imprevisibilidade, né, que é uma coisa que a gente sempre conta. Eu já tive pacientes, assim, que infelizmente na primeira contração tiveram que ir, e aí não deu nem tempo de processar as informações, Sim. mas quando, assim, quando você vai com a consciência que você tá fazendo o melhor possível dentro da tua realidade, muda muito, né. Muda. Mas até você conseguir esse caminho de aceitação, às vezes precisa de um tempo e é normal, cada um tem o seu. E você acha que compartilhar informação com outras gestantes, com grupos, com apoio, é importante também? Como é para ti isso? Em Ou é melhor relação seguir, ficar só com o médico que você escolheu ah, não, é sempre bom a compartilhamento de informações, né. Mas tem gente nem como a gente conversou já, nem todo mundo tá, assim, com os mesmos objetivos que você, nem todo mundo vai saber veicular as informações de maneira real. Tem gente que só veicula mitos, né, informações tem que dar uma filtrada tem que então? dar uma filtrada no que em pessoas, eu acho, né, pessoas que têm a carga muito negativa, né, que só vão lhe botar pra trás, eu acho que não é o momento. Como a gente falou, o errado ou o ruim é exceção, né, é feito pra dar certo, então assim, Eu parto perfeito, gostei disso. é feito pra dar Parir foi certo, feito para dar certo. é feito pra dar certo, gente. E Gostei. quando e olha, certo eu não falo por baixo, né, via vaginal, Hum.
Tem a cesárea ali também pra te ajudar caso você precise Não, hoje em dia. graças a Deus existe a cesárea, né? Quantas Porque mulheres precisa, né? morriam antigamente e hoje a nossa taxa de mortalidade é muito menor, né? Porque tem a cesárea, né? Porque tem a cesárea. Então não vamos colocar a cesárea como vilã, né? Não, não é. Não Mesmo é. pra quem ama trabalhar com parto normal, que tem uma alergia, que tem uma adrenalina, não sei o quê. É, Não, eu dou graças a Deus que existe a opção, né? é isso aí. Doutora, É isso. amei esse Ai, que bom, bate-papo, obrigada, gostei também amei estar aqui. muito. Deixa aí as suas redes sociais. Certo. Pode deixar a sua pessoal da clínica também, que eu acho válido para quem vai te Uhum. acompanhar, saber mais. Eu vejo Joia. lá, ela passa uns vídeos, gente, também ela dá explicação, então assim, Isso, eu tenho vários quadros no meu Instagram. Às vezes, por conta dos partos de maneira não tão frequente, mas eu faço o que eu posso. É na Gabi underline Sacramento, é o meu pessoal. Eu tenho de frente com Gabi, o pode ou não pode, quadros de sexualidade. Então vocês encontram por lá. E eu sou CEO da Bloom Clinic. Bloom Clinic, gente. Bloom com 2 Os. Ai, Que é justamente sobre esse florescimento que pode ser, né, a nossa família. obrigada pelo seu sim, agradeço Eu demais. agradeço o convite. Eu desejo que Deus esteja com você, com a sua Amém, Glória. equipe, Ai, em nossa. todos os partos, que o que a sua mão tocar seja para viver. Amém, Que todos Glória. os bebês venham ao mundo através de você, Amém, amém. que venham, Oh, essa sua alegria que você tem, que transborde nas mães, nos Deus. bebês, e que eles já nasçam assim, todos espíritos. Oh, Todos amém. bonitinhos. Muito Obrigada pelo obrigada, convite, viu? eu adorei você aqui. E, gente, não perde, acompanhe o nosso episódio, acompanhe nossas redes sociais. Nós temos novidades, vamos criar um grupo aqui do WhatsApp para dúvidas, para a gente vai ter informações. Vou pedir para a doutora Gabi botar umas coisinhas lá também, para a gente compartilhar tudo que for bom, porque informação é boa desde que ela venha de especialistas, tá, gente? Por favor, não fique só olhando o Google, não perguntem para o chat GPT, vão no especialista, porque cada ser humano é um ser humano, cada grávida é uma, cada gestante tem as suas necessidades específicas. Então, continue conosco e esse bate-papo aqui é só para as barrigudinhas antenadas. Um grande beijo e espero vocês no próximo episódio.